Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos começando a palestra A Força dos Jogos de Tabuleiro na Rede Federal de Educação do Brasil. Falaremos sobre projetos universitários que utilizam jogos de tabuleiro. Meu nome é Maurício Iwama Takano, sou técnico em mecânica, formado em tecnologia mecatrônica, com especialização em automação industrial e mestre em engenharia mecânica pela UTFPR Campus Curitiba, e também sou doutor em engenharia de produção pela USP São Carlos. Docente do Departamento Acadêmico de Engenharia Mecânica na UTFPR Campus Cornélio Procópio desde 2011. Para apresentar esse assunto, convido também à nossa conversa Clever Pinto, mestre em Ecologia Aplicada, professor de Biologia no Instituto Federal do Amazonas, o IFAM, Campus Tefé. Em busca de novas estratégias na educação, utiliza jogos de tabuleiro desde 2016. Para isso, desenvolveu o projeto Tabuleirando, na instituição em que atua. E Leonardo Costa, professor de Microbiologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia no Rio de Janeiro, o IFRJ, Campus Rio de Janeiro. Possui projetos na área de microbiologia de alimentos e na área de educação, na qual utiliza jogos de tabuleiros e ferramentas digitais em sala de aula. Coordena o projeto de jogos e RPG Stand Nerd e orienta o coletivo nerd Stanley Lieber, do IFRJ. Dando início, convido o professor Clever para fazer a sua apresentação. Olá, pessoal. Então, sou o professor Clever e vou apresentar aqui para vocês hoje a iniciativa do projeto Tabuleirando no IFAM. Estamos em Tefé, no Amazonas. É uma cidade de cerca de 60 mil habitantes. Fica a 500 quilômetros de Manaus, bem no coração da Amazônia. E vocês podem ver que a cidade ela é envolta por água, né? Tem uma relação bastante forte com a água. A gente só tem acesso por avião e por barco. E por barco são 2 dias de viagem. E o IFAM é uma instituição que está presente em todo o estado do Amazonas. Tem 20 municípios que a gente tem campi. E aqui em Tefé, o nosso campus ele foi inaugurado em 2014 e está instalado provisoriamente numa escola municipal, enquanto a obra não é concluída. Nós aqui temos vários cursos que são ofertados e do integrado, que é justamente de alunos que são egressos do ensino fundamental, nós temos 292 alunos. Esse, sim, ele é um público bastante frequente do projeto. Quem somos nós, né? Eu sou, já me apresentei, sou o Clever, e, bom, na minha infância, é uma história um pouco, talvez, clichê para muitos, pode se identificar, mas na minha infância e adolescência eu tive acesso a jogos de tabuleiro. Nossa, eu gostava bastante. Mas quando eu acabei abandonando um pouco essa atividade, e foi quando eu voltei para Tefé, quando eu vim para Tefé, em 2015, passei no concurso, eu tentei buscar alguns jogos, e aí foi aquela explosão. Quantos jogos que eu não tinha, né? E esses jogos modernos. E aí eu concluí assim, não tem como, né, ser professor sem usar os jogos. E aí, junto do projeto, a gente tem o professor Francisco Rosa, de inglês, que é envolvido com RPG desde 2001, e o professor Martinho, de filosofia, que inclusive está fazendo um mestrado em ensino de filosofia e jogos. E o que é o Tabuleirando? Nosso objetivo? O objetivo do projeto, assim, principal, é usar os jogos de tabuleiro como uma ponte para ligar entretenimento e educação, esses dois aspectos. Tirar da educação essa pecha, que às vezes muitos alunos acabam colocando, vou para a escola, que chato e tal. Então, fazer da educação algo divertido, algo que seja natural. E aí a gente trabalha com 3 frentes. São eventos internos, com os jogos de tabuleiro, e também a gente estimula professores do IFAM a usar os jogos em seus processos educativos. Outra questão também é estimular a cultura dos jogos de tabuleiro
no município. Essas frentes, elas meio que são escalonadas, né? A gente começa com a primeira, depois pula para a segunda, terceira, mas elas acabam, apesar da primeira frente a gente ter uma ênfase maior, a gente acaba fazendo atividades em todas as três simultaneamente. Esse projeto tem execução desde 2016, tá, gente? Os eventos internos com os jogos de tabuleiro, eles vão acontecer principalmente nos sábados à tarde, em alguns feriados, dias especiais como o Dia do Estudante. E essa etapa ela é financiada com recurso da assistência estudantil, que paga bolsas para os monitores que a gente seleciona. E aí, esses monitores, eles têm a rotina de se reunir ao longo da semana para aprender regras, jogar, estudar os jogos, maneiras de ensinar. E quando chega o sábado, aí a gente recebe o público e aí eles tentam fazer o visitante, né, se sentir bastante à vontade, ensinando regra, entendendo qual é o jogo. É a primeira vez que aquele aluno está visitando o nosso projeto, então não vou levar para ele um jogo muito pesado, vou colocar um jogo um pouco mais leve. Dessa forma, assim, entendendo, fazendo a leitura da pessoa que está visitando. E aí, eu tenho algumas fotos aqui. Aqui é um evento, né? Isso foi um sábado à tarde, acontecendo o projeto, as pessoas jogando, e aí a gente tem monitores que às vezes eles estão jogando, às vezes eles estão apenas ensinando, tem alguns que ficam apostos para poder receber novos visitantes. Esses visitantes, gente, eles são praticamente limitados, por enquanto, aos alunos do IFAM. Por vezes, alguns alunos trazem alguns amigos ou familiares, mas eles são bem-vindos também. Mas a gente não divulga o projeto ainda, essa etapa, para toda uma população da cidade. Aqui a gente tem uma recepção de novos alunos, e aí é interessante porque nessa época do ano, fevereiro, não existem os bolsistas, os monitores com bolsa. Então a gente conta com o voluntariado. Os alunos que já conhecem os jogos, eles ajudam a explicar os jogos para os alunos do primeiro ano que estão chegando agora. Aqui, em fevereiro, a gente já começou o projeto, mas infelizmente veio o Covid para poder atrapalhar a gente, né? No final do ano, a gente costuma fazer um torneio. E aí é interessante porque os alunos fazem inscrição, e aí eles fazem essa competição sadia, e a gente sorteia alguns prêmios. Tem prêmios para quem tira o primeiro e segundo lugar, mas também a gente sorteia prêmios entre todos os que participaram do evento. E é legal, porque tem uma interação muito boa com os alunos. É uma finalização do projeto no ano. E aqui essa foto é interessante, porque nesse primeiro plano, ninguém aí está estudando no IFAM no momento. Eles são egressos, eles retornaram ao IFAM para rever os professores, jogar, rever os antigos amigos que ainda estão estudando lá. Então é muito interessante esse sentido de identificação com a instituição que o projeto contribui junto com os alunos. Nosso acervo, ele é de cerca de 50 jogos. É um desafio, né? Comprar esses jogos por conta das regras, né? São muitas regras para se gastar o dinheiro público. Mas a gente acaba, né, com perseverança e apoio da instituição, a gente consegue comprar. A gente tem uma ludoteca bem interessante. E o nosso público atendido, vocês podem observar aí, em 2017, começou com uma média de 12 pessoas por evento. Em 2019, 26, 27. É uma coisa interessante, porque o projeto, no início, ele não conquistou de cara muitos alunos. E eu, praticamente, que chamava, convidava alguns e jogava, mas a força do boca a boca, dessa divulgação, ela acontece depois, em 2019, 2018, e os alunos do segundo e terceiro ano, eles acabam divulgando para os alunos do primeiro ano. Né? Pô, vamos lá, é legal e tudo mais. E aí, o público de 27 pessoas, para o tamanho da nossa instituição, que tem 269 alunos,
são 10% dos alunos que estão indo num sábado à tarde lá jogar. Uma segunda frente é a de estímulo aos professores do IFAM, né, para uso de jogos. Para isso, a gente está sempre estudando, procurando jogos, e quando a gente encontra um jogo que a gente acha que pode se encaixar numa disciplina, a gente mostra para o professor essas possibilidades. Se o professor está em dúvida em como aplicar, a gente tenta instruir ele. Poxa, professor, você pode aplicar dessa maneira. Toma aqui um roteiro para você poder tentar aplicar, vamos ver se vai funcionar. Então, a gente tenta instrumentalizar e auxiliar o professor nesse uso. A gente envolveu esses componentes curriculares, que é biologia, sociologia, uma disciplina da área técnica, né, ética e relações interpessoais, inglês. E também a gente estava analisando, estava começando a estudar o uso do Power Grid, por exemplo, para contabilidade e administração, e outros. Só que é um desafio, assim, os professores são receptivos, mas o desafio é a rotina, né, da instituição, reuniões, notas para fechar, aulas para... Então, o pessoal sempre é bastante ocupado e a gente tenta sempre descolar um tempinho livre para poder fazer essa apresentação para os professores. Aqui a gente tem um exemplo para a sociologia, estavam utilizando um jogo, e a gente também tem aqui a professora que utilizou um jogo de dilemas para ética e relações interpessoais. Dilemas em que as pessoas eram colocadas assim, em situações constrangedoras e deveriam responder o que fariam caso estivessem nessa situação. Além disso, a gente está nesse ano de 2020 com 2 projetos de PIBIC para produzir jogos para serem utilizados no IFAM. Um jogo vai ser sobre a cadeia produtiva do açaí, na área da administração, e também um outro jogo utilizando ética na administração. Para fazer esses jogos, a gente vai os bolsistas vão estudar o tema, entrevistar professores e alunos, desenvolver o jogo e testar. Terceira frente do projeto é a participação de eventos na comunidade tefeense, na cidade. A gente tem um evento de cultura geek aqui, chamado Otaku Play, que quando a gente é convidado, a gente participa, e vão 100 visitantes. Essa área de tabuleiro, ela é um sucesso no evento. Ações da biblioteca municipal, sempre que a gente... Dia do livro, vamos fazer um evento na biblioteca, a gente é convidado e a gente comparece, leva nossos monitores. A gente também já participou de Semana Acadêmica de Biologia. Foi interessante aqui que a gente levou nossos monitores para serem os professores dos licenciandos em Biologia do curso. E aí a gente mostrou alguns jogos e apresentou para eles. Além do mais, a gente tem uma parceria com essa UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, e a gente está desenvolvendo um projeto de extensão com financiamento do CNPq, e lá a gente tem a produção de todo o que o projeto vai abordar, inclui produção de 2 jogos de tabuleiro para ensino de ciências e aplicação em escolas. A gente escolheu 10 escolas com os menores IDEBs do município para poder fazer essas aplicações. As perspectivas do projeto futuras é atuar em mais escolas aqui do município. A gente tinha uma professora que nos convidou para participar de um projeto dela e ela conseguiu verba para poder adquirir jogos, e a gente ia executar esse projeto com os monitores nesse ano, mas infelizmente está em suspenso. Mas esses jogos vão ser doados para a escola e a gente vai tentar instrumentalizar os professores. A gente também pretende abrir o evento do Tabuleirando para o público de Tefé, para todos que quiserem entrar, não restringir muito para os alunos, e também de realizar cursos de extensão de formação continuada junto aos professores. A gente atua na escola com os alunos fazendo evento, e a gente faz um curso e ao mesmo tempo também podemos fazer cursos de extensão para instrumentalizar esses professores desses alunos. Gente, eu vou colocar um vídeo para finalizar,
com o relato de alguns estudantes, egressos e atuais estudantes, sobre o Tabuleirando. O Planeta Tabulando é isso, ele é tipo, é uma inclusão de pessoas totalmente diferentes que se unem e jogam e se divertem, simplesmente pela diversão ou pela aprendizagem. Então, no meu caso, me familiarizou bastante com a instituição, me senti mais à vontade dentro da instituição e eu pude interagir com professores, com alunos diferentes, enfim. E no momento que eu me sinto familiarizado dentro de uma instituição, eu acabo sendo mais produtivo naquilo que estou fazendo. No caso, eu fui mais produtivo nos meus estudos. Então, o Tabuleirando, além de me auxiliar a produzir amizades, a conhecer pessoas de outros cursos, me auxiliou bastante na produção dos meus estudos. Eu tive mais rendimento. Que foi no primeiro dia que, quando eu saí, tinha jogado, aprendido e estava animado, mas eu também estava com dor de cabeça. E até hoje eu associo essa dor de cabeça a uma área do meu cérebro que eu nunca tinha aberto antes. E eu nunca mais parei de usar essa área do meu cérebro. Nunca mais parei de jogar e de aprender novos jogos e de buscar novos conhecimentos através dessa dinâmica maravilhosa que a gente pode aprender jogando no lúdico. Ou seja, nós tínhamos o grande privilégio de aprender se divertindo, e não tem coisa melhor do que você aprender sentado numa mesa cheia de amigos e todo mundo rindo e se divertindo. Era muito legal, muito especial, o projeto é muito especial, eu gosto muito e sinto grandes saudades. Então, gente, era isso que eu, assim, é muito satisfatório escutar esses relatos. Assim, eu pedi um pouco de última hora dos alunos, alguns enviaram, e é legal a gente ver que eles recebem bem o projeto e gostam, né, dessa possibilidade de poder se divertir, né, enquanto estão aprendendo. Então é isso que eu tinha para poder apresentar. Muito obrigado. Qualquer questionamento posterior em algum aspecto da palestra que não der para responder no momento, tem esse e-mail que fica à disposição de vocês, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Kleber. Muito legal o projeto de vocês. Agora eu vou convidar o professor Leonardo para fazer também a sua apresentação. Por favor. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, né, para estar aqui falando para vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui agora. Bom, então vamos lá. Eu sou Leonardo Costa, sou professor no Instituto do Rio de Janeiro. Vou falar sobre os projetos relacionados a jogos que eu faço aqui no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Antes, vou falar um pouquinho sobre o Campus Rio de Janeiro. O Campus Rio de Janeiro ele tem hoje cerca de 1.800 alunos, aí a níveis de ensino médio técnico, graduação e pós-graduação. A gente tem 7 cursos técnicos, 3 cursos de graduação, 4 cursos de pós-graduação. Né? É o segundo maior campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Tá? Falar um pouquinho da minha trajetória também aí dentro do lúdico. Né? No caso, eu comecei a jogar os jogos clássicos que a gente conhece aí em 88. Tive acesso aos livros-jogos e aos livros do gênero em 89. Comecei com os RPGs mais ou menos em 91. Tive contato com os card games em 95. E com os jogos de tabuleiros modernos em 2012. Comecei a ter contato com eles. Né? Eu posso dizer que desde o momento que eu comecei com jogos clássicos, eu mantive a minha parte lúdica ativa, tá? Tanto durante a graduação quanto durante a pós-graduação que eu fiz, né? Depois que me tornei professor no Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Só o foco que mudou um pouco. Né? O meu foco, principalmente ensino médio, graduação, foi muito RPG.
né? Hoje o meu foco, por questões óbvias de encontrar tempo na agenda, passa por jogos de tabuleiro que precisam de menos tempo e menos dedicação do que o RPG, né? Os jogos de tabuleiro, então, no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Bom, antes de falar sobre a minha experiência, vou deixar aqui a minha Flow Page. Quem quiser pode tirar uma foto aí do código que está aparecendo, né? Essa Flow Page vai ter aí várias informações legais e os meus contatos para quem quiser entrar em contato comigo, tá? Então, tem assim, alguns vídeos sobre jogos de educação que eu já fiz, aí que estão disponíveis no YouTube. Tem também o Instagram, o Facebook do Stand Nerd, do Coletivo Nerd. São 2 projetos que eu vou falar na minha apresentação. Bom, eu comecei a usar o Lúdico, então, em 2012. Em 2012, a gente começou com um projeto de Semana da Química. Semana da Química é uma semana científico-cultural no Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus Rio de Janeiro, onde a gente desenvolveu aí 2 protótipos de jogos para aprendizagem. Um deles foi o Super Trunfo Bacteriano, onde você compara algumas estatísticas de micro-organismos, de bactérias, no caso. Quem tiver a melhor estatística vence aquela rodada, né? E o outro jogo que os alunos desenvolveram foi o Organismos, uma batalha pela colonização do mundo, que é inspirado aí no Risk, onde você tem um mapa mundi e as bactérias, então, colonizando o mundo, tomando conta do mundo, que foi desenvolvido em 2012. Tá? Depois dessa apresentação na Semana da Química, em alguns momentos eu busco levar isso para a sala de aula dentro da disciplina de microbiologia e usar isso como uma forma lúdica de mostrar a microbiologia para os alunos. Em 2014, a gente teve aí microbiologia clínica, um jogo real, né? E no caso de 2014, surgiu o Medician, que foi criado para alunos do curso técnico de biotecnologia e de farmácia, inspirado um pouco aí num jogo de dedução, e também no House, aquele seriado de TV do House. Em 2016, a gente fez uma reedição desse jogo, dessa vez inspirando um pouco no Pandemic, a gente transformou ele num jogo cooperativo, onde você tem então o paciente no hospital e ele chega com os primeiros sinais e sintomas de uma doença infecciosa, e aí, à medida que o jogo vai transcorrendo, ele pode apresentar novos sinais e sintomas, e você tenta descobrir onde foi que ele ficou doente, né, onde ele contraiu a doença, qual é a doença que ele tem, qual é o micro-organismo que causa essa doença, e tenta também estabelecer aí o tratamento dessa doença. Tá? Bom, em 2016 também a gente fez aí o curso de formação continuada, desenvolvimento de jogos didáticos, usando a aprendizagem baseada em problemas e conceitos básicos de design de jogos. Então, foi um curso que aconteceu de setembro a novembro de 2016. Tivemos professores do próprio FRJ fazendo esse curso, professores da rede estadual e municipal do Rio de Janeiro, e professores também de universidades privadas do Rio de Janeiro fazendo também esse curso, onde a gente propõe, então, usar, né, ou juntar aprendizagem baseada em problemas e conceitos básicos de game design para se criar jogos para aprendizagem. Então, aqui eu tenho algumas fotos, né, do curso, né? Aqui a gente tem até um jogo que foi desenvolvido por alunos do FRJ, aí são alunos que fizeram esse jogo Proteinópolis, obviamente baseado aí no Monopoly. Esse jogo não foi orientado por mim, foi orientado pela professora de bioquímica do campus. Os alunos criaram esse jogo, apresentaram esse jogo na Semana da Química, e depois a gente levou aí esse jogo para dentro desse curso, para mostrar, né, outras aplicações e tal sobre jogos na educação. Além disso, eu colaboro atualmente na disciplina de Oficina de Recursos Pedagógicos
a especialização em ensino de ciências, né? Então, aonde eu levo geralmente o Medition e alguns jogos comerciais que podem ter aplicação em sala de aula. Esse curso ele tem ênfase em ciências biológicas e química, e a maioria dos alunos, então, são professores atuando nessas duas disciplinas. Bom, com o passar do desenvolvimento dos jogos, né, uma dificuldade a gente tinha recorrente era justamente o letramento lúdico dos alunos que participavam desses projetos. E aí, pensando em como, né, ampliar esse repertório lúdico desses alunos, a gente criou o projeto Stand Nerd em 2015, né? Tá ali 2015, 2019, porque esse ano, infelizmente, a gente não vai ter, a gente espera retomar o Stand Nerd, que é o quê? É um projeto que funciona dentro da Semana da Química, e que durante essa semana, então, a gente transforma a biblioteca num espaço lúdico, onde as pessoas que visitam o Instituto, sejam visitantes mesmos, né, que são amigos, familiares dos alunos, mas também as escolas estaduais e municipais do Rio de Janeiro que visitam o campus nessa semana, vão ter contato com jogos de tabuleiros modernos, com RPG, e na última edição, nas duas últimas edições, na verdade, a gente gamificou o espaço, né? Então, a ideia agora para vocês é tentar mostrar o Stand Nerd. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o Coletivo Nerd, né? Bom, a gente tem várias mesas temáticas que são feitas durante o Stand Nerd. Uma delas é o Ciência na Mesa. Tá? O Ciência na Mesa ele busca trazer jogos comerciais e mostrar como eles podem ser aplicados dentro do contexto das disciplinas curriculares. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o Wingspan, que pode ser aplicado dentro do contexto de biologia, zoologia, o que seja. E o outro exemplo que a gente trouxe aqui, o Kisama, que fala sobre o Brasil Império, que poderia ser usado, por exemplo, no contexto aí da história, para você entender um pouco da sociedade do Brasil Império, por exemplo. Além disso, a gente tem um outro quadro, que é o Mesa do Designer. A gente traz designers aqui do Rio de Janeiro para compartilharem seus jogos com os alunos. Então, eles trazem protótipos, trazem jogos recém-lançados, e aí eles apresentam jogos ali e executam jogos com o público do Stand Nerd. A gente tem as cartelas lúdicas, que no último Stand Nerd eram 5 cartelas, onde a gente tinha lá a experiência dos jogos cooperativos, a experiência dos party games, a experiência dos gateways, a experiência dos family games, a experiência dos euros, né? Onde ali, então, as pessoas podiam conhecer um pouquinho mais desse universo, entender um pouquinho mais desse universo, e levavam a cartela, né, para casa depois, essas informações, e se completassem a cartela, ganhavam um cupom para o sorteio. A gente também teve campeonatos dentro do Stand Nerd. A gente teve um campeonato Seven Wonders de Flame Rouge. Tá? Então, o Stand Nerd, a última edição, ele teve aí cerca de 20 alunos como monitores participando desse evento. Como orientadores, né, fui eu, o professor Davis da Sociologia, e a Kate, que, na verdade, ela estava fazendo o seu estágio de ensino da pós-graduação no IFRJ, em algumas disciplinas, e como ela também gosta de jogos de tabuleiro, eu acabei convencendo ela a ajudar nesse processo. Ela ajudou bastante na execução do Stand Nerd, né, na quinta edição dela. E o que é o Coletivo Nerd? O Coletivo Nerd foi uma associação dos alunos, né, os alunos decidiram que eles queriam ter experiências de jogos de tabuleiro e RPG durante todo o ano, e não só durante a Semana Científico-Cultural do campus. E aí eles se juntaram e fizeram um Coletivo Nerd. E aí me convidaram, é o professor de Sociologia, o Davi, para sermos então os patronos ou os orientadores desse processo. Então, o Coletivo Nerd e o Stand Nerd, ele faz alguns encontros mensais, né? Você teve aí, na primeira edição que eles fizeram, cerca aí de 60 participantes, mas isso tem flutuado bastante, mas teve edições aí com mais de 90 participantes,
Eles escolhem geralmente o turno da manhã ou o turno da tarde, na verdade eles revezam, né? Um mês é no turno da manhã, o outro no turno da tarde, para abrir um espaço aí para que todos os alunos possam participar na biblioteca desse evento, que funciona com jogos de tabuleiros e RPG nas mesas, para os alunos poderem aí, jogarem. Né? Além disso, eles fizeram o Star Wars Day, o ano passado, no 4 de maio. Eles também montaram um esquema na biblioteca onde eles doam revistinhas em quadrinhos, por exemplo, e nesse processo os alunos podem, então, pegar emprestado revistinhas em quadrinhos. Eles têm o card game semanal, né, onde eles jogam card games ali semanalmente na entrada do campus, ali num espaçozinho que tem umas mesas ali. Eles têm, então, os encontros mensais. Além disso, eles fazem também alguns campeonatos de jogos digitais também. Né? Já fizeram aí no decorrer aí do passar do tempo. Bom, o que eu tinha para apresentar, basicamente, era isso. Né? Se tiverem alguma dúvida, podem acessar o meu flow page que eu deixei para vocês aí no início. Agradecer novamente o convite. Voltar a palavra aí para o Maurício. Obrigado, Leonardo. Muito boa apresentação. Agora eu vou apresentar um pouco do meu projeto. Vou abrir aqui a apresentação. Aí. Ok. Então, como os dois professores já comentaram, né? Vou apresentar um pouco sobre o meu projeto. Na verdade, na UTF-PR, existe uma diferenciação entre projeto de extensão e programa de extensão. Basicamente, de uma forma resumida, um programa ele está um passo acima de um projeto, né? E um programa ele precisa englobar 2 ou mais projetos de extensão para ele ser considerado um programa. E ele também é ele é institucionalizado, né? Ele faz parte da instituição por pelo menos 5 anos, ou seja, se eu tiver que me afastar ou se eu sair por algum motivo, alguém precisa necessariamente assumir ele para que ele complete pelo menos 5 anos. Então, no caso, o meu projeto, na verdade, ele é um programa de extensão chamado O Uso do Lúdico como Ferramenta de Ensino. E esse programa ele engloba, no caso, 3 projetos, que são o uso de jogos de tabuleiro como ferramenta de ensino, que foi o primeiro projeto. Depois os outros 2 projetos, o RPG como forma de lazer e aprendizado, e depois o Escape Room como forma de desenvolvimento de habilidades. O programa de extensão, de uma forma geral, ele trabalha principalmente com realização de eventos mensais. Todos os meses nós temos um evento, normalmente é num sábado de tarde, e esses eventos acontecem em 2 locais, tanto na UTF-PR no campus Londrina, como no campus Cornélio Procópio, de maneira alternada. Então, em um mês é em Londrina, no outro mês em Cornélio, e aí de assim em diante. Nesses eventos, além dos jogos de tabuleiro, temos também mesas de RPG, e em alguns dos eventos, não são em todos, temos salas de escape room, que são preparadas pela nossa equipe. Além disso, sempre que possível, a gente tem apresentação de palestras referentes ao tema, sempre com jogos na educação, e análise também do aprendizado dos participantes. Para o nosso projeto, nós já desenvolvemos um software que utilizamos para o controle tanto do número de pessoas, dos participantes, controle de quais jogos estão presentes, quem empresta que jogo, quanto tempo fica jogando e assim por diante. Também fazemos reuniões quinzenais com os monitores do projeto. Atualmente estamos com aproximadamente 20 alunos. Dentre esses, são 8 alunos que ajudam no projeto de jogos de tabuleiro, 4 alunos que ajudam no projeto do RPG,
e 8 alunos na equipe do Escape Room. No total de alunos, temos 5 alunos que são bolsistas, todos os demais são voluntários. Entre os alunos que estão no projeto dos jogos de tabuleiro, fazemos reuniões quinzenais com o objetivo de aprender as regras de um jogo e também estudarmos formas de como ensinar o jogo, e também a gente faz a avaliação do jogo que a gente está aprendendo. Então funciona da seguinte forma: eu passo o manual de um dos jogos para um dos participantes, um dos voluntários. Esse voluntário vai ensinar a regra para os demais do grupo, e aí a gente joga o jogo. Ao final a gente avalia como que foi a explicação, o que poderia ser melhorado, o que estava bom, o que não estava tão bom assim, e também fazemos uma avaliação do jogo. O que a gente achou do jogo? Temos vários critérios já pré-definidos para fazer essa avaliação. Então todos os 8 alunos mais eu fazemos essa avaliação, e também avaliamos qual o potencial de desenvolvimento de habilidades daquele jogo e quais habilidades ele ajudaria a desenvolver. Então com isso nós fazemos um review do jogo que a gente coloca na nossa página no blog, com todas essas informações. Além disso, também fazemos aí com o pessoal, uns alunos voluntários do RPG, sessões semanais de RPG no campus Cornélio Procópio, que é onde o projeto nasceu. Então toda semana nós tínhamos as mesas semanais, cada semana ia um dos voluntários para mestrar uma mesa. Essa mesa ela era uma história contínua, então não é uma mesa one shot, porém existia a possibilidade de uma pessoa entrar a qualquer momento, Às vezes ele pode ir numa semana, não pode ir na outra. A gente fez a história de uma forma que qualquer um pudesse entrar e sair a qualquer momento durante o jogo. O programa também ele faz parte de um projeto de pesquisa intitulado O uso de jogos de tabuleiro na aquisição e na manutenção de habilidades sociais. Projeto qual foi aprovado esse ano, recentemente, no edital da Gaming Lab, da Asmodee. Então, fomos o único projeto brasileiro aprovado, e a gente vai, então, trabalhar com isso. A gente vai começar, a partir do ano que vem, a trabalhar nessa análise do desenvolvimento de habilidades sociais por meio do uso de jogos de tabuleiro. Também realizamos oficinas para professores, sempre que possível nós tentamos passar como que podemos utilizar os jogos na educação. Os jogos também são levados para a sala de aula. Os alunos, os monitores bolsistas, eles auxiliam muito nessa hora. Então eles ajudam levando o jogo lá e ensinando para os alunos da disciplina. E também estamos trabalhando atualmente com o desenvolvimento de alguns jogos. No caso, por enquanto, estamos com 2 jogos, que é o desenvolvimento de um jogo para a disciplina de Comando Numérico Computadorizado, que é o CNC, que é a disciplina a qual eu ministro, e também um outro jogo, em parceria com uma empresa, que visa incentivar a parceria entre universidades e as indústrias. Aí também começamos bem recentemente, a conversar com uma empresa para o desenvolvimento de um jogo para ajudar no relacionamento empresarial daquela empresa. Além disso, além desses eventos semanais, de tudo isso que eu falei, tivemos já várias participações externas. Tentamos sempre que somos convidados participar na medida do possível. Então já participamos de diversos eventos externos à universidade, dentre eles ali o World RPG Fest. Fomos já também visitar casas de repouso, como o Abrigo São Bom Pastor. Participamos de alguns eventos grandes aqui da cidade. Também participamos de semanas de integração de empresas. Então, sempre que possível, a gente tenta levar também o nosso projeto para fora. Aqui eu queria mostrar um exemplo de como que é o review que nós fazemos dos jogos. Aqui do lado esquerdo, temos a tabela com quais são os critérios que utilizamos para fazer a avaliação. No blog
do projeto, nós colocamos uma descrição do que representa cada um desses critérios de avaliação e o que significa a nota 1 e o que significa a nota 5, né? Porque essa escala aqui das notas varia de 1 a 5. E aí nós vamos dando a nota, e aqui a gente coloca no lado direito aqui da tabela os valores, as médias que nós obtivemos com a avaliação dos 9 participantes, né? Os 8 alunos, mas a minha avaliação. Então aqui temos a nota em verde, os valores que foram maior e o vermelho que foi menor, e depois aqui no final em azul a média final. Tá? Fazemos os gráficos mostrando a média final de cada participante, né, de cada avaliador, e aqui embaixo, do lado direito embaixo, o gráfico mostrando qual é a capacidade daquele jogo, né, como que a gente julga a capacidade daquele jogo de desenvolver as múltiplas inteligências, né? Então o gráfico ele vai tendendo aqui para o lado da inteligência que a gente acha que ele desenvolve melhor. Isso a gente faz então para cada um dos jogos que a gente joga nas reuniões quinzenais. E isso, todas as informações a gente coloca publicamente num blog. Aqui queria mostrar como que funciona o software, né? O software foi desenvolvido para o projeto, né? Então ele foi feito um software para nós podermos usar durante os eventos, onde a gente consegue aqui fazer um controle dos eventos, número de participantes, que dia que foi, que horas que ocorreu e tudo mais. E aí, na página do evento ali, a gente consegue dizer quem que está chegando, que jogo que ele está trazendo. Quando ele vai pegar um jogo emprestado, a gente consegue marcar aqui que ele está pegando um jogo emprestado. Depois, quando ele devolve, a gente consegue marcar a hora exata, né, em que ele devolveu o jogo, ou seja, a hora que ele parou de jogar. Aí a gente usa esse software para coletar diversas informações. Então a gente vai guardando isso desde o primeiro evento. A gente já teve, o projeto começou em 2016. Desde 2016 nós tivemos 38 eventos, fora as participações externas. E desses 38 eventos, então a gente vai registrando aqui nessa tabela o número, os participantes em cada evento, né, a participação de cada um dos participantes em cada um dos eventos, e aqui quantas vezes cada participante foi em cada um dos eventos. Também conseguimos marcar ali, já que a gente consegue saber quando que a pessoa pegou o jogo e quando que ela devolveu, a gente consegue saber quanto tempo aquele jogo ficou sendo jogado, né? Então isso daqui é do primeiro evento que a gente começou a ter esse controle do tempo de jogo, que foi a partir do 7º evento. A gente tem aqui anotado quanto tempo cada jogo foi jogado. E depois a gente pega e consegue verificar ali qual jogo foi mais emprestado durante todos esses eventos, do 7º até o evento que a gente teve hoje, que a gente tem hoje, né, até o 38º. E quantas vezes em cada um dos eventos ele foi emprestado, né? E aí temos aqui o total. E também a gente verifica não só o quanto foi emprestado, mas quanto tempo ele ficou emprestado. Então, qual jogo ficou mais tempo sendo jogado, né? Para cada um dos jogos a gente consegue ter essa análise. Aí eu coloquei algumas fotos aqui. Esses são os eventos que acontecem no campus Londrina. Colocamos os jogos aqui no corredor e aí os participantes levam os jogos para dentro da sala de aula. Em Cornélio Procópio, deixamos os jogos aqui no hall, e ele acontece aqui no hall, no saguão principal aqui do campus. Algumas sessões de RPG, tanto no campus Londrina quanto em Cornélio Procópio, e aqui algumas sessões semanais, né? Algumas das sessões semanais que realizamos lá no campus Cornélio Procópio, né? Então as mesas de RPG aqui também temos grande participação. Em cada um dos eventos, tanto em Cornélio quanto em Londrina, não muda muito. A média de alunos é de mais ou menos, a média de participantes é de mais ou menos 100 participantes por evento. Já tivemos eventos com 150 participantes, já tivemos eventos também com menos, com 70 e poucos participantes. Principalmente no começo. Aqui algumas salas de escape room, né, que são produzidos pelos nossos alunos, também com a ajuda de um professor também da universidade, professor Cássio, ele que ajuda a desenvolver tudo com baixo custo, e nós usamos materiais do
do próprio campus e também alguns materiais que nós compramos do nosso bolso, muitas vezes. Aí fazemos todos os quebra-cabeças, produzimos vídeos, né? Normalmente utilizamos ali um projetor para colocar alguma coisa na tela, né? Então, são as salas de escape room. Temos alguns diferenciais ali, alguns jogos que a gente deixa ali à disposição. Esses jogos a gente não faz o controle de quem está jogando, quantas pessoas estão jogando, mas tem uns jogos que a gente chama de os jogos gigantes, que eles são um pouco diferentes ali, né? Que a gente produz para levar nos eventos. Aqui as palestras, em Londrina nós temos que fazer na sala de aula, então a gente usa uma sala de aula, ligamos ali o projetor para fazer as palestras. Em Cornélio Procópio nós temos ali um anfiteatro que a gente consegue utilizar para fazer a apresentação das palestras. Umas fotos aqui da equipe, né, mostrando, não estão todos aqui, né, nessas 3 fotos não aparecem todos, mas já está a grande parte aí aparecendo. Sobre as reuniões que nós fazemos, então as reuniões que nós fazemos para aprender os jogos, como são muitos alunos, a gente divide em grupos, né, são 2 grupos com 4 participantes cada, para a gente aprender os jogos. E cada grupo vai ter uma pessoa com as regras que vai ensinar as regras para aquele grupo. Né, aqui nós estamos desenvolvendo um jogo, imprimimos o protótipo aqui para fazer o teste, para ver o que a gente está achando do jogo. E aqui a gente fazendo uma aula sobre as habilidades sociais para que a gente pudesse fazer uma análise um pouco melhor, né, na hora de analisar isso no jogo. Aqui estamos utilizando os jogos em sala de aula, tá? Os monitores vêm e ajudam normalmente a ensinar as regras do jogo para os alunos e acompanham as partidas junto com os alunos. Aí um pouco sobre as oficinas que nós fazemos, né? Aqui são 2 oficinas aqui, inclusive junto com a professora Paula Piccolo, do grupo Jedi. Ela veio até a instituição para dar essa oficina para a gente sobre o uso de jogos na educação. Participamos aqui da Semana da Matemática, levando alguns jogos também para ensinar, né, os professores que jogos que podem ser utilizados para a educação. E algumas participações externas nossas, né, no World RPG Fest, na empresa que nós fomos levar a fazer uma semana de integração ali, né, no abrigo que nós fomos, no abrigo Bom Pastor, entre outros aqui que nós fomos. Eu não coloquei todos, senão seriam muitas fotos, mas eu coloquei de algumas que nós participamos. E como o Leonardo falou, né, quando a gente vai nesses eventos, normalmente a sala ali de jogos, ela é uma das mais movimentadas, né, no evento. Okay? Então, era isso que eu queria mostrar. Muito obrigado pela atenção. Também gostaria de agradecer muito ao convite para participar dessa palestra. Para quem quiser meu contato, é esse, tacana@utfpr.edu.br, e podem procurar a gente nas redes sociais, sempre com o nome de UTFPR BG de Board Game, né? UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ok? Muito obrigado. Bom, então agora que terminamos nossas apresentações, gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta para vocês. Como que vocês estão fazendo agora, nesse período de pandemia, com o projeto de vocês? Quem quiser começar? Posso começar. Bom, o que acontece? Durante um bom período da pandemia, o projeto teve parado. Tá? E agora, o que a gente tem feito é umas reuniões semanais no Board Game Arena. A gente entra no Discord, joga alguma coisa no Board Game Arena. Quando a gente faz uma reunião assim para discutir alguma coisa, a gente faz a reunião no Google Meeting. E a gente tem feito isso, umas atividades no Google Meet para discutir alguma coisa e o BGA e o Discord para jogar alguma coisa. A gente está vendo a possibilidade de fazer um stand nerd virtual, só que a gente não decidiu ainda se a gente vai ter condição de fazer. Aqui em Tefé, o acesso à internet ele é muito complicado. Assim, para você ter uma internet de 10 megas, aqui o provedor cobra R$500 e ainda assim tem vezes que a gente fica sem internet. R$200 um plano de 2 megas.
Então, a maioria dos alunos não tem acesso a isso. Então, a gente teve que suspender o projeto. A gente infelizmente, não dá para fazer nada online. E vai ser complicado, porque a gente não sabe como é que vai ser no ano que vem, como é que essa pandemia vai seguir. E a gente já está perdendo assim, esse contato entre o pessoal do primeiro ano já não vai conhecer muito o projeto. Então vamos ver como é que vai fluir. Vai ter uma quebra aí, né? Mas a gente vai recuperar isso, né? Não vai desanimar a gente, não. Mas o projeto estava numa crescente. Eu acho, prevejo uma queda aí da adesão do pessoal, mas eu acho que isso vai se resolver quando a gente retomar. É complicado mesmo, né? Aqui a gente também deu uma pausada, ficamos um tempo parado, né? Mantivemos apenas as reuniões semanais que eu tinha com os bolsistas, onde a gente discutia algumas ações do projeto, até que a gente delineou certinho como que a gente ia fazer durante a pandemia. Então a gente está mantendo agora as reuniões quinzenais, né? Assim como o Leonardo está fazendo, né? Utilizando o BGA e também o Tabletopia. Então a gente está conseguindo fazer essas reuniões com os voluntários, com os bolsistas, para aprender os jogos, né? Para analisar como que está ensinando, para analisar os jogos também. E aí a gente fez 2 versões online do nosso evento, né, para testar. Deram muito certo, a gente pretende fazer mais, mas agora esse ano fica um pouco corrido para a gente fazer mais, e vamos fazer então ano que vem, né, mais algumas versões. E o RPG agora a gente está vendo de voltar, né, fazer as nossas sessões semanais utilizando o Discord, né? Vamos ver como é que é a adesão do público quanto a isso. Então acho que até voltar é uma opção, né? Foi um golpe pesado, né? Porque o jogo de tabuleiro é essa coisa de interação, de estar ali junto, próximo e pegando nas mesmas peças, e aí é uma pena mesmo, né? Sim. Até o nosso projeto também, a gente pergunta sempre como que conheceu, né? E a maioria conheceu pelas apresentações que nós fazemos na própria universidade, no começo do semestre. No começo do semestre sempre tem a integração dos alunos novos, dos calouros, e muitos já conhecem o projeto ali, e aí vão conhecer o projeto. E dessa vez, assim como você falou, né, a gente não vai ter isso, né? A gente não vai ter esse contato com o pessoal que está chegando. Então também acho que vai ter uma queda nesse sentido, né? Nisso que você falou é interessante, porque aqui em 2019, a gente começou a perceber que tem alunos que chegam e quando a gente faz a entrevista para os monitores, eles falam, e também nas conversas, nossa, professor, eu conheci o seu projeto, esse projeto, quando eu estava no ensino fundamental, e aí eu já entrei aqui pensando nele. Isso é um negócio legal, um retorno legal. Sim, é bem bacana. Falou. Legal. E, assim, aproveitando, né, que a gente está falando das dificuldades, quais que vocês acharam que foram para vocês as maiores dificuldades no projeto? No começo e também agora durante, né, a execução. Sem contar, lógico, esse período de pandemia, né, que é uma coisa à parte agora. Bom, eu acho assim que uma dos maiores empecilhos é o preconceito que as pessoas têm, né? Tem gente que acha que jogo de tabuleiro é brincadeira, coisa de criança e por aí vai. Então, acha que você está querendo ficar brincando e não dar aula. Outra coisa é as pessoas que associam jogos com jogos de azar. Falou em jogo, já acha que tem aposta, que tem dinheiro, né? E aí, quando vai descobrir, percebe que não é nada disso, né? Mas até descobrir e perceber que não é nada disso, demora um tempo, né? Tem hora que você está jogando, testando, né, um jogo na instituição, e aí passa o pessoal assim, ué, o que esse pessoal está fazendo, né? Tá brincando aqui na hora de trabalho, né? E tal. Né?
Mas a parte da aceitação, né, como o Leonardo falou também, tem esse problema, né, esse preconceito. A gente teve isso no começo. Depois agora não, né? Agora o pessoal já está aceitando bem, já entende, né? Tem sempre alguns, né, que falam alguma coisa, mas são agora minoria. A gente está fazendo, nós tentamos fazer essas oficinas para apresentar para os professores, né? Então a gente está vendo essa aceitação. Da parte dos professores, né, que é da parte dos alunos, acho que é mais fácil, né, a aceitação. Da parte dos professores, como é que vocês têm sentido? Assim, tem melhorado nos institutos de vocês? Então, tem alguns professores que jogam no meu campus, mas a maioria deles não se sente à vontade de levar jogos para a sala de aula, né? Mas a grande maioria não joga. Mas alguns já foram visitar o Stand Nerd durante a semana acadêmica, né? E conheceram um pouco mais aquela desculpa, sabe? Eu vim aqui trazer meu filho, ele conhecer, e aí você acaba mostrando, né, para o professor e para o filho dele que ele trouxe, e aí você percebe que as coisas vão mudando, né? Mas isso é um trabalho pouco a pouco que a gente vai fazendo. Eu penso que os alunos não resistem aos jogos quando você começa a usar eles. Eu acho que o trabalho assim, tem que ser feito com os professores. Eles acabam sendo, por não conhecerem muito, e às vezes tem essa coisa que o Léo falou de brincadeira e tudo mais, tem uma certa resistência. Se a gente conseguir quebrar, né, eu acho, quebrar essa resistência, mostrar essa utilidade, vamos colocar assim, dos jogos na área da educação, eu acho que a coisa progride melhor. Legal. Eu acho que, então, deu o nosso tempo, né? Eu gostaria novamente, acho que a gente pode fazer uma despedida aqui. Gostaria novamente de agradecer ao convite, né? Agradecer a todo mundo que está assistindo. Muito obrigado. Se quiser, então, nossos contatos, deixamos cada um na sua apresentação, né? Então, para vocês entrarem em contato. Bom, gostaria de agradecer também aí pela oportunidade de estar falando sobre algo que a gente tanto ama, né? Todo professor que eu conheço que usa jogo de educação ama os jogos e ama a oportunidade de desenvolver isso em sala de aula, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu agradeço muito essa oportunidade de ter vindo aqui falar, para compartilhar essa experiência que a gente tem aqui em Tefé, e honrado também de estar do lado de dois pesos pesados aí na área de jogos, né, com projetos muito bem estabelecidos. Fiquei muito feliz. Muito obrigado a todos. Valeu. E obrigado a quem assistiu a gente. Legal, obrigado, Clever. Obrigado, Léo. Seu trabalho também está muito bem estruturado, sim, Clever. Está muito legal. Eu acho que os nossos trabalhos estão muito bem estruturados, né? Também é uma honra ver, né? Falar nisso, compartilha o software com a gente aí, ó. Eu ia falar isso, cara. Sim. Vou apresentar para você depois. Bom, então, muito obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.